Vamos estar lendo 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 25, vai dizer: Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, os qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Aqui, essa passagem é uma das cartas, né, que Paulo escreve aos Coríntios, e o apóstolo Paulo ele tem muita autoridade para falar sobre esse assunto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo ele pode falar sobre isso com propriedade, porque Paulo, ali antes conhecido como Saulo, era um dos maiores perseguidores da igreja. Era uma das pessoas que mais perseguia os cristãos, que mais perseguia os crentes. A palavra nos diz que Paulo prendia, matava e maltratava os cristãos. Mas a palavra também vai dizer que Deus escolhe Paulo para ser um dos maiores missionários, para ser um dos maiores homens que vão ganhar almas para Cristo, que vão ganhar almas para Jesus. Então, Paulo aqui é um exemplo de um homem que ninguém dava nada, que tinha tudo para ser do contrário, que fazia tudo aquilo que Deus não se agradava, mas mesmo assim, Deus escolhe Paulo para ser um dos maiores missionários. E a minha esposa sempre fala, né, sobre o humor de Deus, porque a área que Paulo fazia contra Cristo é a área que Deus vai usar ele para ganhar almas. Paulo perseguia e depois de um tempo, depois que ele tem um encontro com Jesus, ele vai começar a ganhar almas. O que ele queria acabar, agora ele está convidando. E quando falando disso, né, eu lembro também, cadê o teclado? Podia me dar uma ajudinha aqui, né? Cadê o varão do teclado? Vem, varão. Fazer aquele fundo. E falando disso, eu também lembro de Davi, porque Davi também não era o maior, não era o mais forte, era aquele a qual a sua própria família, seu pai, seus irmãos viam como mais fraco, mas é quem Deus vai levantar como rei, é quem Deus vai ungir como rei. E Davi ele não é ungido pelos homens, porque se os homens olhassem para Davi, não diriam que ele seria rei. Mas Deus já sabia, Deus já conhecia o coração de Davi. Então, é Deus quem unge Davi como rei. E também lembro de Gideão. Gideão era o menor da casa, Gideão era da família mais humilde, da família mais pobre. Quando o anjo desce para falar com Gideão, Gideão está malhando trigo, e mesmo assim, Deus levanta Gideão como juiz de Israel, como juiz no meio do povo de Israel. E aqui eu acho muito interessante porque, como nós lemos, Deus pega aqueles que ninguém dá nada, Deus pega aqueles que para muitos não vai chegar em lugar nenhum, e Deus é quem dá a honra. E não foi diferente na minha vida, né? Eu nasci em Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, e assim como toda criança, né, eu soltei muita pipa na rua. Aqui tem pipa, né? Campo Grande, pipa, a rapaziada solta pipa. Amém. Então eu soltei muita pipa, joguei muito futebol na rua, pulei em rio para pegar bola, porque ou pulava ou comprava outra, então tinha que pular para pegar. E assim como toda criança normal, né? Não foi diferente
na minha vida. Deus me escolheu, Deus me pegou lá em Bento Ribeiro, onde tinham muitos que tinham um sonho igual ao meu, tinham muitos que também poderiam chegar onde eu cheguei hoje, que eu creio que é só o começo da minha trajetória, mas o Senhor olhou para mim e se agradou de algo, e viu algo em mim diferente e quis me fazer viver os propósitos dele. E para quem não sabe, eu comecei a minha carreira no futebol no Madureira, que era ali perto da minha casa, em Bento Ribeiro. Do Madureira eu fui para um time de uns amigos nossos, que se chamava Marabu. Isso eu comecei no Madureira com 6 anos. Com 7 eu fui para esse outro time chamado Marabu. E com 8 eu saí do Marabu e fui para o Vasco. E ali no Vasco eu fiquei dos 8 aos 12 e cheguei no Flamengo com 12 anos e estou até hoje. E eu considero 3 pontos muito importantes na minha caminhada com Deus, na minha trajetória com Deus até aqui, que, como eu disse, eu creio que é só o início. E esses 3 pontos foi quando eu conheci a igreja, com 11 para 12 anos. O segundo ponto foi quando eu conheci Jesus verdadeiramente. E o terceiro ponto foi o mais recente, que foi quando eu casei, e isso me trouxe mais ainda intimidade com Deus. E por quê? Quando eu conheci a igreja através do meu pai, porque meu pai, da mesma forma que nós não conhecíamos a igreja evangélica, e ali meu pai foi primeiro, e dentro de casa, né, eu e a minha mãe começamos a ver a mudança e começamos a ter curiosidade para saber o que estava acontecendo de diferente, porque muitas das vezes aquilo que a gente fala não vai criar curiosidade, mas o nosso testemunho, a forma que nós vivemos, a nossa mudança é que vai atrair, é que vai criar curiosidade nas pessoas. E ali nós vimos o meu pai realmente sendo transformado por Deus, e isso criou curiosidade. E aí certo dia, eu chegando do treino, era uma quarta-feira, e meu pai estava sentado no sofá, e eu cheguei animado que eu queria ir para a igreja que ele estava indo. E meu pai fala que nesse dia ele nem ia para a igreja, estava meio assim, né, cansado, não queria ir. E aí eu cheguei animado e falei: pai, vamos para a igreja, eu quero ir. O senhor falou que ia me levar, vamos hoje. E aí ele levantou animado e falou: então vamos embora. E foi ali que eu conheci a igreja, né? E desde então eu permaneci. Nunca saí da presença de Deus. E através da minha vida nessa mesma igreja, a minha mãe, eu ia fazer uma peça, né, na igreja já, jovem, adolescente. Aqui estou vendo, tem bastante jovem, bastante adolescente, é benção. E para a gente ver o poder, né, que nós temos. Às vezes o seu pai não vai chegar, o seu irmão não vai chegar, mas você, por ser jovem, por ser adolescente, muitas vezes Deus te dá um poder para ganhar pessoas, de repente na sua família, amigos, que talvez pessoas mais maduras não chegariam, mas você, com aquela palavra de jovem, de adolescente, consegue chegar e consegue ganhar corações. E ali, através da minha vida, a minha mãe foi para a igreja assistir essa peça, né? E acabou que ficou também, e ali a gente já começou a ver toda a família sendo transformada, toda a família, né, conhecendo a igreja, conhecendo Jesus. E eu lembro que nesse mesmo período, foi um período que eu comecei a sentir um desânimo no Vasco. E ali eu comecei a sentir um desânimo, comecei a estar meio chateado para ir treinar por causa de algumas coisas que vinham acontecendo. E hoje eu vejo que foi Deus que colocou esse sentimento no meu coração, que tudo já fazia parte do que Deus tinha para mim. E aí eu comecei a sentir esse desânimo, né? E acabei saindo, e Deus me levou para o Flamengo. E é incrível que quando nós estamos debaixo de uma promessa, tudo nos leva em direção a ela.
quando nós estamos debaixo de uma promessa, uma vez que uma palavra é lançada sobre a nossa vida, nós podemos tentar fugir, nós podemos tentar ir para um lado, ir para o outro, podemos querer experimentar coisas novas no mundo, mas é incrível como tudo que a gente faz nos leva de volta para a direção da promessa de Deus. E aqui eu lembro de Jonas. Jonas estava debaixo de uma promessa. Em determinado momento, ele recebe uma ordem de Deus e tenta fugir. Ele recebe uma ordem de Deus para pregar na cidade de Nínive e ele decide que não queria fazer. Ele acha que o povo não merecia receber a palavra de Deus. E vocês conhecem a história, Jonas vai ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe, algo que é bizarro, mas, como eu disse, quando nós estamos debaixo de uma promessa, a gente pode tentar fugir, a gente pode tentar olhar para a direita, para a esquerda, para baixo, para trás, mas nós vamos nos ver sempre voltando para o caminho da promessa de Deus. Você lembra também da parábola do filho pródigo, que ele pede a sua herança ao pai e vai embora, e a cidade a qual ele vai começa a ter uma crise, uma fome, e ele se vê lembrando daquilo que ele tinha quando estava na casa do pai, e ele se vê mais uma vez tendo que voltar para onde ele não deveria ter saído. Então eu queria já lançar uma palavra sobre a sua vida hoje. Por mais que você ache que você possa encontrar coisas melhores lá fora, irmão, o que Deus tem para a nossa vida é muito melhor do que tudo que tem lá fora. Nós podemos sair, nós podemos viver uma vida que não convém. Quando nós estamos debaixo de uma promessa, nós sempre vamos voltar para a casa do Pai. E o que é interessante é que Deus sempre está de braços abertos para nos receber de volta. E aqui eu lembro uma experiência que eu vivi já no Sub-15, já estava no Flamengo e aí estava no Sub-15, e aí eu via sendo convocado para a seleção Sub-15, para a seleção brasileira. E aí direto sendo convocado, eu lembro que eu só não fui convocado quando eu estava machucado, e no final do ano ia ter o Campeonato Sul-Americano. E ali eu estava, feliz, animado, falei, estou sendo convocado em todas as convocações, vou pro campeonato. E aí eu lembro que Deus usou uma missionária, que hoje é até pastora, para lançar uma palavra sobre a minha vida. E ela falou, Deus manda te dizer que vão ter listas que você acha que você vai estar, mas que você não vai estar, porque Deus precisa te amadurecer. Mas também vão ter listas que você nem imagina, que nem chegaram ao seu coração ainda, e o Senhor vai te colocar lá. E eu lembro que eu recebi essa palavra dela, falei amém. Lembro que eu cheguei em casa, se eu não me engano, até comentei com meus pais. Falei, tomara que essa lista que ela falou que eu não vou estar, não seja essa lista do Sul-Americano, pelo amor de Deus. Eu preciso ir para esse campeonato, porque era algo que eu queria muito. E aí na outra semana saiu a lista, saiu a convocação, e eu não estava na lista. Eu lembro que ninguém entendeu, os moleques me mandando mensagem, perguntando, tu está machucado, aconteceu alguma coisa? Está lesionado, por que tu não veio? E eu falava, irmão, não sei, mas sei que Deus está no controle. Porque antes de receber essa notícia, Deus teve todo o cuidado de me avisar, Deus teve todo o cuidado de me preparar. Então, independente da notícia ter sido ruim, eu já estava com o coração preparado para receber aquilo. Porque eu sabia que da mesma forma que eu não estava naquela lista, Deus tinha coisas muito maiores para a minha vida. Eu sabia que ali não era o final da minha história. Por mais que eu tivesse passado por esse momento difícil, eu sabia que Deus estava no controle de tudo e que ainda iria me honrar. E passei por isso. Eu lembro que até no mesmo período que estava tendo o campeonato na seleção, eu joguei um campeonato pelo Flamengo e fui melhor jogador, fui artilheiro do campeonato. Deus me honrou. Então, por mais que a resposta de Deus, que essas listas que Deus tinha falado comigo, ainda não tivessem sendo aquela, Deus ainda se preocupou em me dar vitória no mesmo período que estava tendo o campeonato que eu queria estar. E esse foi o primeiro momento da minha vida, e aqui eu ainda tinha conhecido somente a igreja. Eu falo que eu não tinha conhecido ainda Jesus verdadeiramente. E isso aconteceu já no Sub-17, começa o segundo ponto da minha vida, que foi quando eu conheci Jesus de verdade. E o que eu considero conhecer Jesus de verdade?
foi quando eu comecei a verdadeiramente buscar, a orar por coisas, a fazer propósitos e ver a resposta de Deus, e ver Jesus respondendo, e ver as coisas acontecendo na minha vida através do poder da oração, através do poder de um propósito. E ali no Sub-17, eu lembro que em 2020, eu tinha 16 ainda, e joguei um campeonato brasileiro pelo Sub-17, uma categoria acima. E nas quartas de final do campeonato, eu acabei tendo uma lesão, torci o tornozelo e fiquei de fora do campeonato. E eu lembro que eu murmurei, que eu questionei, falei, Deus, não é possível, eu estava bem, estava jogando bem, fazendo gol, as coisas dando certo. E eu falei, não é possível que eu vou me machucar logo agora. E acabou que não deu tempo de eu voltar. Na semifinal a gente acabou perdendo. Na verdade, nas quartas de final, a gente, se eu não me engano, já fomos eliminados. Não, na semifinal a gente foi eliminado. E eu lembro que aquilo foi algo que eu murmurei muito, que eu questionei, que eu falei, cara, não é possível, por que isso está acontecendo? Vinha de um ano bom, jogando bem, as coisas dando certo. E aí, um ano depois, como Deus, né, o senso de humor, um ano depois, eu passei pela mesma situação, agora já jogando na minha categoria, no meu ano, com 17, jogando no Sub-17. E nas quartas de final, no primeiro jogo, eu faço um golaço de falta, tudo dando certo, e no final do primeiro tempo, eu vou e me machuco, sinto a posterior da coxa, e ali eu falo, caraca, não é possível. Só que como Deus é extraordinário, como Deus é incrível, como Deus tem todo um cuidado com a nossa vida. No mesmo momento que eu me machuquei, na hora ali eu fiquei chateado, mas logo depois o Senhor me fez lembrar do ano passado, do ano que tinha passado, de 2020. E aí eu lembrei do quanto eu tinha murmurado, do quanto eu tinha reclamado, do quanto eu tinha ficado chateado com Deus por ter me machucado. E eu decidi fazer tudo diferente, tudo de uma forma nova. E eu lembro que assim que eu me machuquei, logo depois, eu comecei junto com a minha família, com meus pais, a fazer um propósito de oração. A gente ia... Toda a madrugada a gente acordava, botava para despertar 3 horas da manhã, acordava, orava, e nesse propósito direto, dia e noite, oração, 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 buscando algo novo. Por isso que eu falo que essa foi a minha primeira experiência de fato com Jesus, que eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. E eu lembro que a gente vinha fazendo propósito. O segundo jogo das quartas de final, a gente ganhou o primeiro, esse que eu fiz o gol e me machuquei. O segundo jogo a gente ganhou também. E aí passamos para a semifinal. E ali na semifinal a gente jogou contra o São Paulo. Eu não joguei ainda, o primeiro jogo a gente empatou de 3-3. E aí eu tratando e orando. Tratando lá no Flamengo, fisioterapia direto, cuidando. E orando, propósito de oração, dia e noite, oração. Vivendo uma vida verdadeiramente com Deus. E aí eu lembro que eu volto no segundo jogo, ainda não 100%, não podendo ali jogar, mas como a gente estava precisando, né? O pessoal lá do Flamengo decidiu que eu ia voltar, mesmo não estando 100% fisicamente, não sentia mais dor, mas fisicamente, resistência, tem toda uma questão por trás, e ali eu não tinha condições de jogar. E eu volto para esse jogo. Eu lembro que o treinador falou, você só vai entrar se a gente estiver precisando, senão você vai recuperar para ficar 100%, para voltar à forma 100% e poder jogar bem. E eu falei, tá bom. E aí eu lembro que o jogo estava 1-1, no total 4-4, e aí no segundo tempo, o treinador foi, me chamou, falou, vai ter que entrar. E eu lembro que eu entrei no jogo, o jogo 1-1, no final do jogo eu vou e faço gol, 2-1 a gente ganha e classifica para a final. E ali eu falo, glória a Deus, Deus é fiel, Deus ouviu as minhas orações, valeu a pena todo o propósito, valeu a pena colocar o joelho no chão, acordar de madrugada todos os dias para orar, entregar verdadeiramente a minha vida para Cristo, viver uma vida na presença de Deus, tudo valeu a pena. E ali naquele momento de felicidade, alegria, e eu lembro que saímos desse jogo, aí treinei o primeiro dia bem, no segundo dia de treino eu fui sentir de novo a posterior, machuquei da mesma forma, e eu falei, caraca, não é possível, aquele balde de água fria,
porque eu tinha me entregado assim 100% para Jesus. Na minha cabeça eu estava fazendo tudo certo e eu vi as coisas dando certo e logo depois eu sinto a mesma lesão de novo. E aí nós nos reunimos de novo e falamos, não, vamos orar, vamos entregar, vamos colocar nas mãos de Deus, porque da mesma forma que Ele fez uma vez, pode fazer de novo. E aí a gente ali em oração, e aí eu lembro que da mesma forma, a lesão que eu tinha recuperado em um mês, se eu não me engano, em uma semana a gente fez um monte de loucura e propósito, e lá no Flamengo também acelerando de todas as formas para eu voltar e jogar. Só que aí, como eu não tinha condição de jogar, e agora eu já não estava nem falando mais fisicamente de questão de resistência, eu ainda sentia um pouco, e aí, mas mesmo assim eu fui pro jogo. O treinador falou da mesma maneira, ó, a gente vai começar no banco, você, e caso precise, você entra. E a gente ali, propósito, oração, vai dar tudo certo. E aí eu lembro que foi um jogo contra o Vasco, o primeiro jogo da final em São Januário, e estava 2-1 pro Vasco, e o treinador me chamou, falou, Vitor Hugo, vai ter que entrar de novo, vamos embora, como é que tá? Eu falei, vamos embora, vamos junto, não estou 100%, mas posso ir, vou dar a vida e vamos. E aí eu lembro que eu entrei no jogo 2-1 pro Vasco, e aí a primeira bola que eu peguei, eu dominei assim no meio, fui driblar, perdi a bola e os caras fizeram um gol. Eu falei, não é possível que eu estou fazendo isso tudo, orando, fazendo propósito, ali me entregando para Deus, e o jogo passando na televisão, o Brasileiro Sub-17 já passava na televisão, e eu falei, caraca, não é possível que eu fiz isso tudo, e vou sair daqui humilhado, caraca, tendo entregue o gol, e sair daqui dessa forma. Falei, não é possível. E aí eu lembro que nessa semana foi uma das piores semanas da minha vida, irmão. A semana não passava, não chegava o segundo jogo de jeito nenhum, e ficava aquilo martelando na minha mente, e eu lembro que no ninho mesmo, um menino lá de outra categoria, até mais velho, chegou em mim e falou, pô, tá de brincadeira, né? Era melhor tu nem ter jogado, pô. Entrar no jogo para perder a bola e tomar o gol. E aquilo, caraca, entrou na minha mente, entrou no meu coração. Eu falei, caraca, mano. Não respondi, falei, valeu, tamo junto. E algo que Deus me mostrou, né? Nessa experiência que eu tive, é que tem pessoas, irmão, que estão o tempo todo ali esperando você falhar, esperando você cair, esperando você errar para lançar uma palavra de maldição sobre a sua vida. Estão ali esperando você fazer algo errado para te desmerecer, para te humilhar. Mas, irmão, Deus não chamou a gente para viver sendo humilhado, Deus não chamou a gente para viver sendo desmerecido, Deus não chamou a gente para viver uma vida ruim. E quando nós entregamos nas mãos de Deus, irmão, nós temos a certeza que Deus está no controle. E ali eu decidi levantar a cabeça, colocar um sorriso no rosto e falar, não, irmão, eu vou seguir em frente. Porque quer ver uma coisa que deixa quem está desejando o teu mal, deixa a pessoa doida, é ver as tribulações, é ver as adversidades, é ver as lutas, ver as batalhas, ver aos olhos humanos tudo dando errado na sua vida, e você ali com um sorriso no rosto, dizendo que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus vai fazer, que Deus está no controle. Porque, como eu disse, o nosso testemunho é que vai criar curiosidade nas pessoas. E ali talvez ele estivesse esperando que eu respondesse ele, que eu falasse com ele de repente de uma forma mais grossa, e eu decidi entregar nas mãos de Deus e ficar tranquilo, porque, irmão, a nossa alegria não vem do que os outros falam, não vem do que os outros pensam, não vem do que os outros dizem sobre nós. A nossa alegria tem que vir do Senhor, tem que vir dos céus. E quando nós entendemos isso, independente do que a gente está passando aqui na terra, independente dos propósitos, independente das batalhas, nós temos a certeza que Deus é fiel e que Deus vai fazer a promessa dele se cumprir. Porque tem uma coisa que eu levo comigo na minha vida, que é: Deus não nos livra das adversidades, Deus passa junto com a gente nela.
porque eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego quando são jogados na fornalha e eles têm fé em Deus, têm fé que eles vão passar. E para existir um milagre dentro da fornalha, precisa ter Sadraque, Mesaque e Abednego para serem lançados nela. Então, Deus não vai te livrar da tempestade. Deus vai entrar contigo e vai te livrar na tempestade. Deus não vai te livrar da fornalha, não vai te livrar das batalhas. Deus vai te livrar na fornalha, Deus vai te livrar nas batalhas. Deus vai passar contigo aonde precisar, aonde tiver que passar. E ali vai chegar o segundo jogo. Chegou, eu lembro que o jogo foi em Volta Redonda e a gente ficou concentrado no hotel lá em Volta Redonda. Fomos acho que 1 ou 2 dias antes. E um dia antes do jogo, eu reuni os moleques e foi a primeira vez que eu fiz um culto lá dentro do Flamengo, no futebol, né? Que eu usei aquilo que Deus tinha me chamado para fazer, que eu deixei a vergonha de lado, que eu deixei a timidez de lado e decidi fazer o que Deus tinha me chamado para fazer, porque era algo que Deus já vinha me incomodando há um tempo, mas eu não tinha coragem, tinha vergonha. E quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, muitas das vezes nós temos isso com a gente, de repente na escola não falar. A gente não pode ir para a escola e ninguém saber na nossa escola que a gente é crente. A gente não pode trabalhar, estudar, faculdade, independente do lugar que a gente seja, e as pessoas não saberem que a gente é crente. As pessoas precisam olhar e verem em nós algo diferente. E ali muitas vezes eu tinha uma vergonha, porque quando você é crente e é jovem e é novo, muitas vezes as pessoas falam que você é cafona, que você é isso, que você é aquilo, que você não pode fazer nada, não sei o quê. Mas, irmão, vale muito a pena. Vale muito a pena viver uma vida com Deus. E ali eu reuni o pessoal, fiz um culto, deixei uma palavra para eles. Percebi que eles ficaram ali felizes, animados para o jogo. A gente ansioso, querendo que o jogo chegasse logo. E ali o primeiro jogo terminou 3-1. E eu lembro que no segundo jogo, 15 minutos de jogo, eu fui e fiz 1-0. 30 minutos de jogo, eu fui e fiz 2-0. Aí, no finalzinho do primeiro tempo, a gente fez outro gol, 3-0. Eu sei que no final terminou 4-1 com a gente sendo campeão. E algo que me marcou muito, que me chamou a atenção, foi que quando eu faço o segundo gol, eu vou comemorar com os moleques no banco ali, com o treinador, e... eu tô falando do Vasco, a vascaína tá até triste ali. E eu lembro que algo que me chamou a atenção foi que quando eu faço o segundo gol, eu vou comemorar com os moleques no banco e escuto um moleque gritando: esse gol aí foi por causa do culto de ontem, hein? E aquilo mexeu comigo de uma forma que eu fiquei, caraca, mano, talvez isso fosse a resposta que eu estava precisando, para ter certeza que valia a pena, que era algo que eu precisava fazer mais, que eu precisava falar de Deus no meu trabalho, que eu precisava falar de Deus nos lugares onde eu estava habitando. E essa foi uma experiência que me marcou muito, porque na minha vida sempre foi assim. Deus sempre teve essa forma de tratar comigo. Antes de me dar uma grande vitória, Deus me fazia passar por uma tempestade, Deus me fazia passar por uma adversidade, Deus me fazia passar por algo difícil, por algo que me testasse, que me fizesse entender que só Ele podia me tirar. Então, Deus sempre teve essa forma de tratar comigo. Lá no Sub-15 foi dessa forma. Antes de Deus me honrar, Deus me fez passar pelo processo. No Sub-17, antes de Deus me honrar, Deus me fez passar pela lesão. 1 ano antes, a resposta veio chegar 1 ano depois, eu vivendo a mesma situação. Então sempre foi uma forma que Deus teve de tratar comigo. E isso é bíblico. Depois do deserto tem vitória. Depois do deserto Deus honra. Mas nós precisamos entender que nós precisamos passar pelo processo. Nós precisamos passar pelas tempestades. Nós precisamos passar pelos momentos difíceis, como eu disse, sorrindo e falando que Deus é bom. E aqui nós fomos campeão, foi algo que me marcou muito. Essa foi a primeira experiência que eu tive assim, verdadeiramente com Jesus, de ter buscado Ele e visto a resposta de Deus sobre a minha vida. E aí eu saio desse ano feliz, muito animado. Esse ano a gente foi campeão do Campeonato Brasileiro, fomos campeão da Copa do Brasil, Sub-17, eu bati o recorde de gols. Até hoje eu sou o maior artilheiro de uma edição de Copa do Brasil Sub-17.
e Deus me honrou assim de forma poderosa esse ano. E eu lembro que eu saí desse ano feliz, animado, ansioso para o próximo ano, e porque seria o ano, eu tinha 17, seria o ano que eu faria 18, e ali está mais próximo de uma realidade de chegar no profissional, já com 17 para 18 anos. É algo que é difícil, mas já é uma realidade que a gente vê mais próximo, que a gente vê cada dia mais próximo. E ali, quando eu chego nesse meu primeiro ano de sub-20, a gente vai para a Copinha, para a Copa São Paulo, que é um campeonato conhecido, muito conhecido. E, como eu disse, mas Deus tem essa forma de tratar comigo, de primeiro eu ter que passar pelo processo. 2022 foi o ano que eu subi pro profissional. E no início do ano, eu vou para essa Copinha animado, achando que por eu ter feito história no sub-17, por eu ter feito gols nas finais, gol na final da Copa do Brasil, gol na final do Brasileiro, artilheiro, quem teve maior participação em gols no ano, e ali eu feliz, e eu chego no sub-20 e de começo eu não jogo. Eu acho que eu vou jogar, mas não jogo. E eu lembro que eu vou para a Copinha no banco, a ponto de nos primeiros jogos eu entrar no segundo tempo, mas para quem conhece sabe que na Copinha chega um determinado momento que o pessoal que está na Copinha volta pro Rio para jogar o Campeonato Carioca no profissional. E eu lembro que eu estava ali e o pessoal volta pro Rio para jogar o Carioca e eu não estou nem no meio desses que voltam. Eu continuo lá na Copinha e aquilo me deixa mal. A Copinha em si foi um campeonato que eu fiquei muito chateado, que eu fiquei muito decepcionado. Eu ficava no quarto ali triste, chateado, falando com meus pais que estava chateado mesmo, era perceptível que eu não estava bem, mas mais uma vez era Deus me preparando para algo muito maior. E ali eu saio da Copinha, a gente é eliminado, e aí eu vou para o Carioca Sub-20, jogo o Carioca Sub-20, ali eu já começo a ser titular, já começo a jogar, fazer gols no Carioca Sub-20, e eu lembro que eu ficava me perguntando, me questionando, por que eu não posso subir pro profissional? Pô, os moleques estão tendo oportunidade, por que não chega a minha vez? Eu lembro que eu até perguntei para um cara dentro lá do Flamengo, falei, o que falta para eu chegar no profissional? Me dá uma direção, o que eu preciso fazer para melhorar, para chegar no profissional? E eu lembro que ele olhou para mim e falou, cara, para mim, na minha sincera opinião, não falta nada, você já tem tudo, é só aguardar a oportunidade, e na hora certa vai acontecer, e eu tenho certeza que quando você chegar lá, você não volta mais para a base. Você não vai ser aquele jogador que vai chegar lá e vai ficar subindo, descendo. Não, quando você chegar, você vai ficar. E eu falei, não, tá bom. Se eu não me engano, na outra semana, eu cheguei para treinar de manhã na base, no sub-20, e o supervisor chegou em mim e falou, Vitor Hugo, os caras estão te pedindo lá em cima, lá no profissional, para tu treinar. Na verdade, os moleques chegaram antes e falaram, pô, o supervisor tá te procurando que tu vai treinar no profissional hoje. Eu falei pros moleques, para de graça, pô, tá de brincadeira. Uma hora dessa, 8 horas da manhã, vocês de brincadeirinha. E aí, passou 1 minuto, os moleques, tá bom então, foram embora. Passou 1 minuto, chegou o supervisor correndo. Vitor Hugo, você tem que subir lá rápido, mano. Vai treinar, os caras pediram para treinar no profissional. E eu, caraca, o coração acelerou, já gelou, sangue já, calafrio. Eu falei, caraca, vou treinar com os caras, não é possível. E aí eu lembro que eu subi para treinar, e aí treinei bem, e já viajei para um jogo de Libertadores. E eu não estava nem esperando treinar com os caras, e na mesma semana eu já subi e fui para um jogo de Libertadores. Assisti o jogo do camarote, não fiquei nem no banco esse jogo, fiquei sobre aviso. E aí, o segundo jogo, foi um jogo da Copa do Brasil contra o Altos, lá no Piauí. E foi o meu primeiro jogo no profissional. E eu entro ali e o jogo tá 1-1, eu entro, dou assistência pro João Gomes, ele faz o gol, a gente ganha de 2-1. E Deus me honrou, né, de forma poderosa. E como eu disse, as coisas são muito rápidas, mas quando nós cremos que Deus está no controle de tudo, as coisas acontecem. Pode parecer que não vai acontecer. Para mim, o ano de 2022, eu lembro que eu falava com meu pai, vamos trabalhar para chegar em 2023 e a gente conseguir jogar pelo menos o Carioca no profissional. Então, o nosso planejamento da minha família, com os meus empresários também era, vamos fazer um campeonato sub-20 top para chegar no ano que vem e jogar o Carioca no profissional.
E do nada, de uma hora para outra, Deus falou: não, vai ser agora. Você vai viver agora aquilo que você sonhou. E eu subo pro profissional. E essa é a temporada que a gente é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil no profissional. Uma temporada histórica, incrível, e que Deus me proporcionou viver assim, de uma hora para outra, do nada. É importante a gente estar sempre preparado e crendo que Deus pode fazer a qualquer momento. Às vezes a gente está passando, parece que as coisas não vão dar certo, as circunstâncias estão todas desfavoráveis, o cenário está todo desfavorável, mas eu costumo falar que os cenários desfavoráveis são os mais favoráveis para Jesus operar um milagre. Os cenários desfavoráveis são os que estão mais propícios para Deus entrar e fazer um milagre. E tem muitos exemplos na Bíblia sobre isso. Eu falei esses dias sobre o paralítico. Era um paralítico, não conseguia andar, entra pelo telhado, cenário todo desfavorável, e Deus opera um milagre. Então, se você está passando por um momento que parece que as coisas não estão dando certo, parece que nada está acontecendo, parece que tem algo parado, tem algo travado no mundo espiritual, que acontece com todo mundo, mas não acontece com você. O conselho que eu te dou, irmão, entrega na mão de Deus e fique preparado. Porque quando chegar o tempo de Deus, as coisas vão acontecer. E as pessoas não vão entender, ninguém vai entender, vai achar: pô, o que aconteceu? Eu estava aqui ontem e hoje está aqui vivendo um sonho. Irmão, só Deus pode fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer. E uma coisa que me marcou nesse ano do profissional, nesse meu primeiro ano profissional, em 2022, foi um jogo contra o Atlético Goianiense, que a gente ganha de 4-1. E antes desse jogo, eu sempre posto, né, a foto do jogo lá, o flyer com as coisas, com as informações do jogo. E eu lembro que esse jogo específico, Deus falou comigo: eu não quero que você poste nada sobre você. Eu quero que você poste tal versículo. E eu lembro que era algo dizendo sobre honra, que a honra não era nossa, que a honra era de Deus, que tudo era para a honra e para a glória do nome de Deus. E eu lembro que eu peguei meu celular, abri o story e postei o versículo que Deus tinha falado comigo. Só postei isso, o fundo todo preto e um versículo. Eu lembro que o pessoal respondeu: pô, tá tudo bem, mano? Aconteceu alguma coisa? Postou só um versículo todo preto aí, precisando de alguma coisa, um ajuda, um conselho. Eu falei: não, irmão, é propósito de Deus. Eu também não sei o que Deus quer fazer, só sei que Deus falou comigo e eu sou doido. Se Deus falou comigo, eu vou fazer. E aí eu fui e postei, antes desse jogo contra o Atlético Goianiense. E aí esse jogo, começo jogando, e aí faço gol, dou assistência, jogo pra caramba, sou destaque da rodada no Campeonato Brasileiro, na votação da torcida, em nota lá de pontuação, eu sou o destaque de tudo nessa rodada. E aí quando eu saio do jogo, que eu vou olhar o meu story, as visualizações, pum, lá em cima. Eu falei: caraca, mané, como Deus tem a forma dele de trabalhar. Se eu postasse algo meu ali, as pessoas iam entrar e iam ver o Vitor Hugo, que tinham acabado de ver na televisão, que tinha feito gol, que tinha dado assistência. Mas as pessoas foram me procurar, e quando entraram no meu story, viram ali uma mensagem dizendo que toda a honra, que toda a glória era para o nome do Senhor. Isso foi algo que mexeu muito comigo, porque independente do status, independente de seguidor, independente de fama, independente de tudo, nós precisamos entender isso. Eu acho que isso é um problema que nós temos na nossa geração de hoje, porque quando nós chegamos em determinados lugares, quando nós chegamos a um determinado status, a uma determinada quantidade de seguidores, nós achamos que nós somos fortes o suficiente, que nós somos sábios o suficiente para viver uma vida sem Deus. Mas da mesma forma que Deus dá, Deus tira. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração, nós precisamos ter isso na nossa mente, que independente do poder que Deus te dá, que independente das vitórias, que independente do que Jesus faz na sua vida, nós precisamos nos colocar como servos. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para viver uma vida de servo, de serviço, de ganhar almas, de humildade. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Jesus, mesmo sabendo que seria traído ali naquela Santa Ceia, Jesus antes está ali lavando os pés dos discípulos. E aí Pedro pergunta: mas por quê? Eu não quero que o Senhor lave meu pé, tá doido? O Senhor é Jesus, por que o Senhor está lavando meu pé? E Jesus diz para ele: porque eu quero deixar o exemplo. Porque
mais importante do que eu estar aqui falando que vocês precisam ser humildes, eu preciso deixar o meu exemplo, que eu, sendo Senhor, sendo Jesus, sendo Deus, da mesma forma que eu sou Deus, eu estou aqui lavando os seus pés. Então Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. E essa situação foi algo que me marcou, porque as pessoas entraram, de repente, querendo ver o Vitor Hugo e encontraram Jesus. E eu já recebi muitas mensagens. Eu lembro uma vez num jogo, uma viagem, eu cheguei no hotel e veio uma menina, uma adolescente, me deu um abraço e falou: cara, tu não sabe o que você já fez por mim mesmo sem saber. E eu falei: o quê? E ela falou: tava pensando em me matar, tava pensando em se suicidar, e você me salvou disso. E eu falei: cara, como pode? Como pode a minha influência ter feito uma menina deixar de ter pensamentos que não convém? E ali ela estava ali feliz, né, chorando de alegria de estar me encontrando. E foi algo que me marcou, foi algo que mexeu muito comigo. E Jesus faz dessa forma. Às vezes a gente acha que, como eu disse, que a gente é grande, que a gente é sábio. Mas, se não me engano, Jeremias 9 fala: não se glorie o sábio da sua sabedoria, não se glorie o forte da sua força, não se glorie o rico das suas riquezas. Mas se for se gloriar, se glorie em me conhecer e saber que eu sou Deus. Então, ali eu passei por esse processo, e no final desse ano a gente é campeão, como eu disse, da Copa do Brasil, da Libertadores. Da mesma forma que em 2022 eu termino o ano com uma expectativa muito grande para o próximo ano. Eu falo: cara, 2022 foi meu primeiro ano no profissional, eu já joguei 30 e poucos jogos, já fui titular, joguei a final da Libertadores, joguei a final da Copa do Brasil, algo que, assim, é o sonho de muitos. Creio eu que a maioria dos meninos que estão aqui, dos mais velhos, também já sonharam um dia jogar uma Libertadores. Deus me proporcionou viver coisas extraordinárias nessa competição. E eu termino sendo campeão e jogando, e eu entro em 2023 com uma expectativa muito grande, porque, como eu disse, eu falo: pô, no meu primeiro ano eu já consegui fazer muita coisa, no segundo eu vou ser melhor ainda. E eu lembro que no primeiro jogo do ano, é bizarro, meu testemunho é tudo isso, irmão. Antes de viver uma vitória, Deus vai ter que passar pelo processo de novo. E aí eu, naquela expectativa, e é o primeiro jogo do ano, eu tenho uma lesão séria, eu tenho uma fratura no pé, um monte de lesão na perna. Foi um lance que eu subi para cabecear, para disputar uma bola, e aí eu não sei, até hoje eu não sei o que bateu na minha cabeça, não sei se foi o cotovelo, se foi o braço, mas eu apaguei no ar, no alto eu apaguei, e já caí por cima da perna já apagado, e por eu estar apagado eu não consegui me proteger, então fraturei o pé, tive um monte de lesão na perna, até umas mini lesõezinhas no joelho. E eu falei: caraca, mano, é o ano que eu entrei achando que ia dar tudo certo. Primeiro jogo eu já joguei titular no Carioca. Eu falei: caraca, um ano que eu achei que Deus ia me honrar de forma extraordinária, eu já começo com essa lesão. Mas aí eu já lembrei, falei: não, esquece. Se eu comecei me machucando, se eu comecei passando pelo processo, é porque Deus tem coisas grandes para eu viver esse ano. E aqui a minha cabeça já estava completamente já diferente, né? Completamente transformada. E aqui eu falei dos 2 pontos, e aqui começa o terceiro ponto, né, da minha vida, que é a minha esposa. Eu lembro que nesse momento de lesão, antes da gente namorar, só orando, eu lembro que ela foi lá na minha casa com a família dela, e ali eles fizeram uma oração por mim, fizeram uma oração pela minha vida. Então, antes da gente começar a ter algo, a gente já tinha começado a nossa vida de oração, a gente já tinha começado a nossa vida de propósito. E eu sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa, porque ela é uma pessoa que me aproxima verdadeiramente de Jesus, é uma pessoa que me leva para próximo de Deus, é uma pessoa que, nos momentos mais difíceis, ela chegou e falou: vamos orar porque só Deus pode resolver isso. E ali eu vivi esse primeiro momento de lesão, de me machucar, e coincidentemente
eu volto de lesão, jogo e jogo bem, começo a jogar bem. E 2023 foi o ano que eu mais tive jogos de titular. Porque 2022 eu jogava de titular o Campeonato Brasileiro. Tinha 2 times, tinha o time do Campeonato Brasileiro e o time da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu sempre entrava, mas jogava mais titular o brasileiro. Em 2023 eu jogo de titular no time titular mesmo. Então, um ano que começou com uma dificuldade muito grande, vai terminar com eu jogando bem. A gente acaba não sendo campeão, mas eu tenho certeza que foi um ano que Deus me honrou, que Deus fez coisas grandes na minha vida. E aqui, como eu estava dizendo, né? Com a minha esposa, eu posso falar que eu aprendi a ter verdadeiramente uma intimidade com Deus. E por isso que ela faz parte do meu testemunho hoje. É a mais nova parte, né, do meu testemunho, é a mais recente parte do meu testemunho. Antes acabava aqui, na chegada do profissional, e hoje eu posso falar que a minha esposa é a mais nova parte do meu testemunho, porque foi um presente de Deus para a minha vida. Eu vou contar rapidinho. A gente se conheceu, né? Primeira vez que eu fui na igreja, ela estava contando um testemunho dela lá de missões, porque é o chamado dela, missões, ganhar a alma. Essa aí, se deixar, ela saindo para a rua, sai andando por aí, sabe nem onde está, mas está preocupada em ganhar a alma, está preocupada com as crianças. A gente chega em evangelismo, as crianças vão para cima dela, agarram ela. Enfim, conheci ela, estava contando um testemunho, e eu sempre olhei para ela como um exemplo, né? Eu era jovem, tinha 17, né? Não, antes, 17, tinha 17. E aí, eu olhava ela era minha líder, né? Era minha líder dos jovens. E eu sempre olhei para ela como exemplo, como assim, eu olhava ela, via a dedicação dela, via a entrega dela com Jesus. E eu lembro que eu orava para que eu tivesse uma esposa parecida com ela. Eu orava para que a minha esposa, no futuro, fosse alguém parecido com ela, tivesse o caráter parecido com o caráter dela. E Deus me deu esse presente, que foi casar com essa mulher incrível, com essa mulher abençoada, e como eu disse, que me aproxima de Jesus. Porque eu lembro que dos momentos mais difíceis que eu passei, já no profissional, de chegar em casa chateado, de chegar em casa triste, muitas vezes já aconteceu de eu sair dos jogos. Normalmente a gente sempre vai, meus pais vão, minha irmã e minha esposa. Minhas irmãs agora, né, tem uma pequena, cadê ela? Isso, tá lá fora. Tem uma pequena agora de 5 meses, mas quem sempre vai nos jogos. E já aconteceu muitas vezes de eu chegar, de estar ali rindo, de estar ali feliz, e chegar em casa e desabar, falar: caraca, não acredito que isso está acontecendo, não acredito que eu estou passando por isso. E nesses momentos que eu estava sem chão, como eu disse, eu lembro de uma vez que eu estava assim, desabado, eu estava destruído, eu estava sem forças, eu acho que eu não teria nem forças para ir treinar no outro dia, e ela me pegou e falou: vamos orar. E ela fez uma oração ali, e eu senti o Espírito Santo de Deus falando comigo através da vida dela. Então a importância, principalmente vocês jovens, adolescentes, não tá assim, pequeno aqui, tá no momento ainda não. Mas o importante para vocês, jovens, adolescentes, procurarem pessoas que te aproximem de Jesus, andar com pessoas que te aproximem de Jesus, andar com pessoas que queiram te fazer, para no momento como aquele paralítico é carregado por 4 amigos, no momento que ele não tinha força, que ele não podia andar, ele é carregado para Jesus. Então, procurem andar com pessoas que verdadeiramente te aproximem de Jesus, porque no mundo vocês vão encontrar muita gente que no momento bom, eu encontro muita gente que no momento bom é amigo, aperta a mão e fala que está junto, mas nos momentos de dificuldade, irmão, são aquelas pessoas que você conta no dedo, que você selecionou para estarem na sua vida, que vão fazer toda a diferença. E no momento que eu estava assim, passando por uma dificuldade muito grande, Deus fez algo extraordinário,
que através de um sonho, um sonho da minha esposa, Deus me deu uma palavra de conforto. É algo que me mantém de pé até hoje. É algo que me faz acordar feliz e treinar feliz, jogar feliz até hoje. E essa palavra de conforto, ela veio no momento que eu mais precisava. Porque às vezes a gente nós achamos que estamos, como eu posso dizer, esquecidos. Às vezes nós achamos que nós estamos esquecidos. Mas tem uma diferença muito grande entre você estar esquecido e você estar escondido. Você está esquecido e você está escondido por Deus. E aqui eu lembro de Moisés. Moisés, antes de nascer, já tinha sido decretado morte sobre a vida de Moisés. Antes de Moisés nascer, o faraó já tinha lançado uma palavra que todas as crianças, todos os meninos que nascessem, teriam que ser mortos, teriam que ser lançados no rio Nilo para morrer. Mas da mesma forma que o homem tinha lançado uma palavra de morte, Deus já tinha lançado uma palavra de vida. E ali Moisés vai ficar escondido, Moisés vai ser escondido pela sua mãe por 3 meses. E ali, você conhece a história, a filha do faraó vai pegar Moisés vai viver num palácio, vai viver como um príncipe. E muitas das vezes nós precisamos passar por momentos de estar escondidos por Deus para viver a promessa, para viver o propósito. Muitas das vezes nós precisamos, como eu já disse aqui, passar por momentos que você vai estar ali, de repente não aparecendo tanto, de repente as coisas não acontecendo, vendo as coisas acontecerem para todo mundo e não acontecerem para você. Mas por quê? Porque você está no momento de estar escondido, porque você está no momento de estar guardado por Deus, porque você está no momento de estar ali verdadeiramente tendo um cuidado do Pai para viver aquilo que Ele te prometeu. E Deus me fez entender isso, que alguns momentos da nossa vida nós vamos estar guardados por Deus, nós vamos estar guardados pelo Espírito Santo, mas isso não significa que nós estamos esquecidos. As coisas não estarem acontecendo da forma que a gente quer não significa que nós estamos esquecidos. As coisas não estarem fluindo, não estarem andando, às vezes você acha que você merece algo melhor, mas isso não significa que você não está vivendo aquilo que Deus te preparou. Por quê? Porque o esconderijo, Moisés está sendo escondido, fazia parte do propósito de Deus, fazia parte da promessa que Deus tinha para Moisés. E algo que me chama muita atenção, e aqui eu já estou encerrando, já estou caminhando para o final, é que, voltando para a palavra que a gente leu lá no início, vai falar que Deus pega aqueles que são fracos para confundir os fortes, que Deus vai pegar aqueles que não são para confundir os que são. Eu te dei exemplo de Davi, eu te dei o exemplo de Gideão, tem outros exemplos na Bíblia, mas para encerrar, eu queria voltar dizendo ainda em Moisés, ainda falando sobre Moisés, eu queria te falar sobre a sarça. Porque a sarça é algo que me chama muita atenção. Porque quando eu fui pesquisar sobre a sarça, eu vi que a sarça, ela é como se fosse um arbusto de deserto. A sarça, ela não é grande, a sarça, ela não é bonita, a sarça, ela não é uma coisa que chama a atenção, que faz que não é uma coisa que as pessoas vão passar andando e vão ver e vão falar, caraca, uma sarça, que maneiro. Não. É algo completamente ali no meio do deserto, algo que não vai chamar a atenção de ninguém. Mas é através da sarça que Deus vai se manifestar para falar com Moisés. É através de algo que para muitos não tem importância nenhuma, que Deus vai se manifestar para falar com Moisés. Então, às vezes você pode estar pensando que você não tem utilidade, às vezes você pode estar pensando que Deus não pode te usar porque você tem problemas, às vezes você pode pensar que Deus não pode te usar porque você não é popular, às vezes você
pode pensar que o chamado de Deus tem a ver com fama, tem a ver com estar no... Esqueci a palavra. Tem a ver com estar na mídia, tem a ver com estar sendo visto, tem a ver com estar as pessoas te seguindo. Mas não, irmão, o chamado de Deus não tem a ver com nada disso. O chamado de Deus para a nossa vida tem a ver com ganhar almas. Então, independente da posição que você ocupa, independente do status que você tenha, Deus vai te usar para ganhar almas. Deus vai te usar para pregar o Evangelho. Deus vai te usar para salvar, para libertar. Paulo era uma pessoa que perseguia a igreja, e Deus vai usar ele como missionário. A mulher samaritana era uma mulher pecadora, e a partir do momento que ela tem um contato com Jesus, a partir do momento que ela tem uma conversa com Jesus, ela sai de uma mulher pecadora e se torna uma mulher missionária que vai ser usada para apresentar Jesus para o povo. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa noite é essa. Deus me tirou lá de Bento Ribeiro para estar aqui hoje falando da presença dEle, falando do amor dEle, falando dEle. Então, da mesma forma que Deus fez na minha vida, eu creio que Deus pode fazer na sua. Da mesma forma que Deus me tirou lá de Bento Ribeiro para viver o extraordinário, para hoje ser jogador de futebol, para hoje jogar no Flamengo, eu creio que Deus pode fazer na sua vida, porque quando nós entregamos o nosso sonho verdadeiramente nas mãos do Senhor, Ele entra junto com a gente em tempestade, Ele entra junto com a gente em fornalha, Ele entra junto com a gente em cova de leões, e Ele nos dá a vitória. Então, fico com essa mensagem nessa noite. Você que tem um sonho, você que tem uma promessa, uma vez que a palavra do Senhor é lançada sobre a sua vida, irmão, nada pode impedir com que essa promessa se cumpra. Só você mesmo. Você pode andar para outra direção, você pode querer viver o que o mundo te oferece, você pode querer viver as coisas mais fáceis, mas quando você vive uma vida com Deus, os seus sonhos acabam estando ligados com os sonhos dele. Os seus sonhos acabam estando juntos com os sonhos de Deus. E quando os nossos sonhos andam ali na mesma linha dos sonhos de Deus, não tem como eles não se realizarem. Porque Deus é um Deus que cumpre sonhos, Deus é um Deus que faz milagres. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar nessa noite. Espero que esse meu testemunho tenha edificado a vida de alguém. Espero que vocês tenham sentido verdadeiramente Deus falar com vocês. E eu queria enfatizar isso, independente da posição que você ocupa, que você tenha fé que Deus pode sim te usar e te honrar nesse mundo. Amém?